Um jovem mata o pai durante discussão e fala com a nossa reportagem momentos antes de ser preso. João Vitor tem 19 anos e ele garante que agiu em legítima defesa. A confissão de um filho acusado pela morte do próprio pai. Eu amava muito meu pai. Como João Vitor pretende provar que agiu em legítima defesa dele e da mãe, que estava sendo agredida por Claudemir. Não tive intenção nenhuma de fazer isso. Ana Paula é mãe de João Vitor e esposa da vítima. Há 22 anos, ela e Claudemir Lemes eram casados. Durante todo esse período, ela foi vítima de inúmeras agressões. Marcas que estão espalhadas por todo o corpo. Claudemir Lemes, de 40 anos, só parou de ameaçá-la depois de morto. Talvez se eu tivesse feito mais ou uma medida protetiva ou até mesmo uma separação, teria sido uma forma de evitar essa tragédia que aconteceu dentro da minha casa. A sobrevivente do que poderia ter sido um feminicídio é a principal testemunha de que a morte de Claudemir foi mesmo um acidente fatal. Mãe, me ajuda que eu saí de lá, mãe, porque o pai estava muito agressivo, ele estava muito bravo e mãe, me ajuda. O Cidade Alerta mostra com exclusividade a chegada de João Vitor na delegacia. O filho pode ser inocentado pela morte do pai? Como essa dramática história de violência doméstica vai ser interpretada pela justiça? É o que a gente te conta a partir de agora. O choro é de alguém que carrega a culpa pela perda de um homem que, apesar de tudo, era o seu pai. Não estou acreditando até agora. Eu nem pude ver meu pai mais. Eu nem pude me despedir do meu pai. Apesar de tudo, ele era o seu pai. Eu amava muito meu pai. O jovem presenciou parte da briga. Naquela altura, a mãe já estava muito machucada. Não foi a primeira vez. Ele sempre me agrediu dentro de casa. E sempre eu fiquei quieta. Ele tinha muitos ciúmes e ele colocava as coisas na cabeça dele e para mim não tinha sentido. Então eu simplesmente não dava muita importância para ficar discutindo sobre o assunto, porque eu não estava fazendo nada. E ele começou a te bater? Isso, daí teve uma hora que eu fui no banheiro, quando eu voltei ele começou de novo, aí eu falei, não vou mais ficar ouvindo. Aí ele veio pra cima de mim, me deu um soco no meu rosto, que já na hora o meu nariz começou a sangrar. E aí ele veio me agredindo com um monte de soco, me deu um soco no meu peito, me jogou no chão, aí eu tentei levantar, ele catou no meu braço, me derrubou de novo, veio, me deu mais um monte de socos. Foi quando o João Vitor, o que está acontecendo? Daí o João Vitor só entrou na minha frente, para pai, vai bater na mãe de novo? Vai continuar com essa confusão de novo? Olha o que já aconteceu. Daí ele pegou e falou, você vai fazer o quê? Você vai defender ela? Aí o João Vitor falou, pai, não é questão de defender, né? Vamos parar com essa confusão. A namorada de João Vitor estava na casa no dia que tudo aconteceu. A pedido do filho, ela saiu com a mãe do local, enquanto ele continuou enfrentando a fúria do pai. Aí a gente caiu na cama, eu fui pôr ele no chão. Aí ele foi querer levantar de novo, ele veio pra cima de mim de novo. Eu falei, pai, para, caralho, a gente não precisa disso. E a gente começou, ele veio sempre pra cima um do outro ainda, continuando na mesma... Segura. Pra cima de mim de novo. Eu falei, pai, para, caralho, a gente não precisa disso. E a gente começou, ele veio sempre pra cima um do outro ainda, continuando na mesma casa. Aqui teve um momento que ele caiu no chão e eu fui em cima dele. Ele bateu a cabeça, não sei muito bem se ele bateu a cabeça na quina da cama, no armário, no chão, não sei muito bem. Só que ele ainda tava ainda reagindo, sabe? Ele veio pra cima, eu comecei a enforcar ele.
Eu comecei a enforcar, enforcar, enforcar. Aí ele desmaiou. Daí ele parou. Foi a hora que eu peguei as coisas e fui embora. E você não sabe o que aconteceu dentro daquele quarto? Não, Você não se arrepende de nunca ter denunciado o Claudemir? me arrependo agora. Porque agora, como se eu, e pior ainda, o nosso filho fosse uma pessoa ruim. Cheguei e falava, mas separa dele. Ela falou, mas eu tenho vocês, tem tudo que a gente construiu junto. A morte de Claudemir só foi comunicada à polícia no dia seguinte, quando Ana Paula volta para casa e se depara com o marido falecido no chão do quarto. Você não dormiu em casa naquela noite? Não dormi em casa naquela noite, porque eu já tinha acontecido tudo que tinha acontecido, então eu fiquei com medo de acontecer coisa pior. Mas a ambulância não foi até lá? Ele ficou sozinho na casa morto? Então, Vocês não chamaram o socorro? o João Vitor chamou o socorro. A ambulância, a moça que eu liguei, ela falou que já tinha solicitado, portanto que eu falei que era urgente. Ela me pediu para explicar o que aconteceu, eu expliquei tudo o que tinha acontecido. Ela não foi até lá? A ambulância não foi, eu pedi 2 vezes. E duas vezes. Eu falei, ninguém deu explicação? urgente, por favor, manda. Ela falou, eu já solicitei. Você tem como provar isso? Eu tenho no meu celular. Apesar do nervosismo aparente, João Vitor se sente preparado para uma atitude que exige coragem, até mesmo em casos de legítima defesa. Chegou a hora dele se apresentar em uma delegacia e assumir a autoria da morte do próprio pai. Eu não tive intenção nenhuma de fazer isso com meu pai. Eu só queria defender minha mãe. João Vitor está ciente de que terá que responder pelos seus atos. Ele será ouvido pela autoridade policial e contará a versão dos fatos. Baseado em evidências, em provas testemunhais, a autoridade policial irá definir se irá pedir a prisão temporária, preventiva, ou se a justiça, no momento em que for encaminhado ao juiz, será definido que ele terá liberdade provisória. No mesmo dia, João Vitor ganha o direito de responder em liberdade, sem precisar cumprir medidas cautelares. Para a defesa, fica claro o entendimento de que a morte de Claudemir não passou de uma tragédia. É completamente provável que está ausente o elemento volitivo de ocasionar a morte. Na verdade, ele tentava interromper aquela grave ameaça, aquela agressão que comprovadamente vai ficar demonstrada nos autos. E por decorrência desse episódio, houve contato físico, houve luta corporal, e em decorrência desse episódio, a vítima evoluiu a óbito. A Polícia Civil de Ribeirão Pires instaurou um inquérito para investigar o crime. Para João Vitor, fica a dor e a certeza de que a intenção dele era justamente evitar que a briga entre os pais terminasse de forma trágica. Eu espero que a justiça entenda que o meu filho não é um monstro, que ele jamais ia fazer isso, que ele nunca na vida teve, como que eu vou dizer assim, intenção de fazer uma tragédia dessa. Guastelli, legítima defesa vai para o júri popular? Vai para o júri e aí tem que ser, vamos dizer, os jurados aceitarem essa tese. Tá certo, vamos ver. Mas não adianta só ele contar essa história, precisa toda a prova pericial também ir ao encontro do que ele está dizendo para o juiz, do que ele vai dizer para os jurados.